Olá, queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Métodos de Estudo Bíblico, MEB. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos tratar do primeiro passo do método que vimos, na aula anterior, que é o método indutivo. Hoje nós vamos ver a observação, ok? Antes, porém, eu gostaria de deixar uma frase que o meu professor dessa disciplina, quando eu estava no seminário, na apostila que ele utilizava, tinha essa frase logo em uma das primeiras páginas, que diz assim: a diferença entre o estudante excelente e o medíocre está no que ele faz com métodos de estudo bíblico depois de ter terminado o curso. Então, se você quiser ser um estudante excelente ou dedicado, o que será muito importante é o que você vai fazer com todo o conhecimento que você adquiriu depois de ter terminado essa matéria, principalmente o seu curso teológico ministerial. Será que você vai utilizar os princípios, as orientações e técnicas aprendidas aqui nessa disciplina? Então, a diferença entre o estudante excelente e o medíocre está no que ele faz com métodos de estudos bíblicos depois de ter concluído a matéria, ok? Então, guardem essa frase aí no coração de vocês. Vamos lá. Ontem, nós falamos sobre o estudo bíblico indutivo. E eu queria retomar algumas afirmações que fizemos, né? Dissemos naquela aula que o estudo bíblico pode ser feito sob duas perspectivas, ou pelo menos de duas maneiras, usando o método dedutivo e indutivo. E hoje eu vou trazer uma outra figura que vai nos ajudar a entender a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo, né? Como vimos na aula anterior, na nossa primeira aula, o método dedutivo é onde a pessoa tem uma ideia, um conceito pré-estabelecido e ele vai para a Bíblia apenas para comprovar essa ideia. Ele leva ideias externas para a Bíblia. De certa forma, meio que ele força a Bíblia a dizer aquilo que ele quer, a concordar com o seu pensamento, né? Já o estudo indutivo, como a seta aqui indica, você vai extrair da Bíblia as verdades, os princípios, os ensinos, né? O estudo indutivo, ele parte da Bíblia, né? Ele tem como ponto de partida a Bíblia e também como ponto de chegada a própria Bíblia. Então, o estudo indutivo é o estudo que é dirigido pela Bíblia do começo ao fim, ok? No estudo dedutivo, podemos dizer, o estudante é quem dirige a Bíblia. No estudo indutivo, ao contrário, é a Bíblia quem dirige o estudo, quem dirige o estudante. E é dela que extraímos as lições preciosas, ok? Então, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, porque o método que vamos usar é o método indutivo, tá certo? Então, vamos lá. Os passos do estudo bíblico, do estudo indutivo. Também na aula anterior vimos isso, né? Que diante das metas de todo cristão comprometido de estudar, interpretar e poder tirar lições da Bíblia corretamente, apresentamos os 4 passos básicos, né? O primeiro, a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. A gente tem a sigla, né, OICAI. Primeiro, a observação, é o passo que nós vamos estudar hoje. Aqui nós tivemos uma pequena falha, né? Já está aqui o alvo final. Interessante, né? Coincidentemente, você já tem que começar o estudo tendo em mente qual o alvo final do estudo bíblico, que é a transformação, tá? Então, na observação, como eu disse, nós vamos estudar hoje, levantamos a pergunta: o que vejo, o que percebo, o que está diante de mim? Na interpretação, o que significa? Na correlação, como relacionar aquilo que eu observei e interpretei com o todo da Bíblia. E na aplicação, como praticar, como isso funciona, como isso se aplica na minha vida. E aqui está o alvo final, que é a transformação que desde o início já anunciamos, ok? Então, esses são os 4 passos básicos do método indutivo de estudar a Bíblia: observação,
interpretação, correlação e aplicação, visando a transformação do coração. Bem, então vamos ver agora a observação. Você já leu uma passagem bíblica e viu que nela não havia tanta coisa para ser tirada? E quando chegou ao domingo à noite, e o pregador domingo à noite ou pela manhã, depende do horário que a sua igreja se reúne, né? E o pregador utiliza a mesma passagem e você pensou assim: hoje a mensagem não vai ser muito interessante. Mas quando a pregação terminou, você disse: como ele conseguiu tirar tudo isso dessa passagem? Um dos passos fundamentais para o estudo bíblico é a observação. Nesse ponto, o estudante da Bíblia fará o trabalho de um detetive. Eu costumo dizer, né, que o aluno faz o trabalho de um CSI, aquele programa, aquele seriado, né, de investigação criminal. Ele vai investigar as evidências, os fatos, né? Ele vai ter uma atitude de um investigador ou de um detetive. Ele vai buscar os detalhes da passagem bíblica. Então, talvez você já se sentiu assim, né? Você leu uma passagem e não conseguiu entender, não conseguiu ver muitos detalhes naquela passagem. E aí, quando alguém vai falar sobre aquela passagem, ou num estudo bíblico, ou em uma pregação, você vê a riqueza da passagem bíblica, ok? O que aquele pregador fez foi observar bem o texto bíblico, ou ter uma atitude de um detetive. O propósito. Qual é o propósito? Já vimos qual é a atitude que o estudante deve ter na observação. Ele deve ter a atitude de um investigador ou de um CSI. Qual o propósito da observação? O propósito da observação no estudo da Bíblia é tornar o estudante familiarizado, perceba essa expressão, tornar você, aluno, familiarizado o máximo possível com o que o escritor bíblico disse no texto. Quanto mais se observar, maior serão os detalhes conhecidos. A exatidão tem papel fundamental na observação. Então, o objetivo da observação é que o texto se torne familiar, conhecido, íntimo seu, tá bom? E quanto mais você observar, mais detalhes vão ser conhecidos da passagem bíblica. Há uma riqueza, né? Deus capacitou os escritores para enriquecerem as passagens bíblicas. Os escritores também usaram sua competência e habilidade, e a nós compete ler e observar bem o texto para poder extrair essas riquezas da palavra de Deus. E aí está exatamente a figura do alvo, né? O propósito é esse, estar familiarizado com a passagem. Definição. O que seria uma observação para efeito dos nossos estudos aqui? A observação é o trabalho de encontrar, né? Portanto, envolve uma busca, envolve uma procura e anotar, de tomar nota, de registrar o máximo de informações importantes que dará luz na compreensão do estudo bíblico. Isso é fundamental, queridos alunos. Na observação, você vai tentar achar ou encontrar, e em encontrando essas informações, você vai registrá-las, tomar notas, porque elas serão importantes na compreensão ou na interpretação do texto bíblico, né? A gente diz que na observação você cava, você vai em busca dos fatos, das evidências que estão envolvidos, ou que estão presentes ali no texto bíblico. Isso vai ajudar você a lançar luz na compreensão da palavra de Deus. Então é importante eu dizer isso aqui, que você registre as suas observações para que você não esqueça, tá? Use um computador, um programa de editor de texto, ou até mesmo um papel, uma caneta, um lápis. A observação requer alguns requisitos, alguns pré-requisitos para observar um texto, né? Existe uma organização para você executar esse passo 1, que é a observação. Primeiro, dependência do Espírito Santo. Até na nossa primeira aula vimos isso, né? O estudante da Bíblia tem que ser alguém dependente do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo quem inspirou a Bíblia, quem é o autor último da Bíblia. E é ele que nos ajuda a compreendê-la. Por isso, ao estudar a Bíblia, precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos depender dele. Esse é o seu papel. Iluminar os nossos corações para entendermos a palavra de Deus. Mas também interesse e motivação
por parte do estudante. Você tem que estar motivado, você tem que ter interesse no estudo bíblico, isso será importante. Perseverança e paciência são fundamentais, pois muitas descobertas na história da humanidade, né, por exemplo, foram feitas quando os pesquisadores já estavam no limite, quando eles repetiam, e parecia algo cansativo, quase que eles chegaram à exaustão, e o que acontece é que eles conseguiram fazer exatamente a descoberta daquilo, né? Eles conseguiram chegar à conclusão, enfim, a invenção de alguma coisa na história, né? Com base na perseverança, na paciência, são fundamentais. Que você, aluno, possa ser alguém perseverante e paciente no estudo bíblico. Às vezes, numa primeira leitura, você não vai descobrir tudo. Você tem que ler uma, duas, três, quatro, enfim, inúmeras vezes para poder estar familiarizado com a passagem bíblica, tá? Cautela. A observação, é importante você ter uma cautela, você ter calma. A observação é só a primeira etapa no estudo da Bíblia. Fique atento às seguintes dicas. Então, como dissemos, a observação é só o ponto de partida, é o início do estudo bíblico. Não se perca nas minúcias, nos detalhes, né, nos pormenores. Cuidado para não se perder. Os detalhes são importantes, as minúcias são importantes, mas cuidado para você não se perder. Divida o seu tempo de forma sábia para todas as etapas do estudo bíblico, né? Outra coisa, não pare com as observações, mas continue a fazer perguntas e a procurar respostas significativas. Então, a observação não é o fim do estudo bíblico. A observação é o início, é o primeiro ponto, né? O primeiro passo. Você deve continuar fazendo perguntas e procurar respostas. Não dê igual valor a tudo. Procure discernir, ou seja, diferenciar o que é mais importante. No decorrer da prática, o aluno desenvolverá seu discernimento em colher informações mais importantes e descartar aquelas que são neutras, né? Aquelas que não são talvez tão importantes ali para o momento. Você vai aperfeiçoando essa técnica de observação à medida que você vai praticando, né? Como eu começo a observar? Então, a gente já viu qual o propósito da observação, a definição, o que é importante, né, os pré-requisitos. Agora, como eu começo a observar? Onde eu começo? Vamos lá. Primeiro, no todo, observando o todo, observando o quadro geral, né? Depois, as partes. Depois de ter observado no todo, você observa as partes. E depois, os detalhes. Veja que sequência interessante. Primeiro o todo, para ter uma visão geral. Depois as partes, depois os detalhes, as informações mais detalhadas, os pormenores, ok? Alguém já disse, né, que o detalhe faz toda a diferença, né? Isso é importante. No estudo bíblico também. Os detalhes fazem a diferença e eles são importantes. A primeira coisa a ser feita é anote as primeiras impressões. Lembra que eu falei lá no início? É importante você registrar, você tomar notas. Você está aqui coletando informações. E aí é muito importante você anotar quais são as primeiras impressões que você tem ao ler aquela passagem. Nenhum item ou ideia é insignificante no primeiro momento. Tudo é importante. Lembra que você está investigando, que você está se apropriando da passagem bíblica. Então, todos os itens são importantes. Escreva cada item observado para sua mente ficar livre para observar outras coisas, né? Para você não, talvez, sobrecarregar a sua mente com tanta informação e aí se perder. Vá tomando nota, porque aí você pode ir avançando e quando você precisar relembrar, está lá registrado. O que você vê primeiro? Quando você lê a passagem bíblica, o que é que você vê primeiro? Lembra? A pergunta da observação é: o que vejo? Né? Quais são as primeiras impressões? O que salta aos olhos? Quando você abre a Bíblia, está lendo uma passagem, um versículo, um parágrafo da Bíblia, o que é que salta aos olhos? O que chama a sua atenção? O que é evidente? O que é claro ali no texto?
dados interessantes que chamam a sua atenção, como eu falei, né? E impressões mais genéricas, ou seja, quais são as impressões mais abrangentes, mais gerais ali da passagem bíblica. Vamos prosseguir. Bem, e aí nós vamos aprender, né, agora 10 estratégias para uma leitura de primeira ordem. Isso aqui está num dos livros que eu indiquei para vocês, se vocês quiserem comprar, né, da disciplina, é o texto básico da disciplina, esse Vivendo na Palavra, de Howard Hendricks e William Hendricks. Ele apresenta, meus irmãos, 10 estratégias para uma leitura de primeira ordem. Primeiro, leia com atenção. Leia o texto bíblico com total atenção, concentrado naquilo que você está lendo. Uma leitura atenta, ela faz toda a diferença. Leia repetidamente. Né? Não leia apenas uma vez, mas várias vezes. Leia de forma repetida a passagem bíblica. Isso é importante. Interessante, né, que nesse ponto aqui, nunca a segunda leitura vai ser igual à primeira, nem a terceira é igual à primeira e à segunda. Cada leitura da Bíblia você vai se familiarizando mais, você vai conhecendo mais a passagem. E a cada leitura você vai observando mais detalhes, isso é importante. Leia pacientemente. A gente poderia dizer, há uma frase que eu sempre digo, né, na disciplina de MEB, que é: a pressa é inimiga da boa observação. Então, na observação, você não pode ter muita pressa. Você tem que ir devagarzinho, né? Então, de forma paciente. Leia seletivamente, uma leitura seletiva ali da passagem, né? Leia com oração. Vimos, né, que no estudo bíblico temos que ser dependentes de Deus. E ter esse espírito de oração, de dependência do Senhor é fundamental no estudo bíblico. Leia imaginativamente, ou seja, leia imaginando as personagens, os lugares, os fatos, os acontecimentos, né? Isso é importante. Cuidado também para não ter imaginação mirabolante, né? A imaginar coisas que não existem. Mas é importante também no estudo bíblico a criatividade, né? Já que a Bíblia é um livro que tem muitas histórias e narrativas, fatos, né? Você imaginar os personagens, algumas reações dentro da realidade do texto bíblico. Leia meditativamente. Meditar é refletir. Então seria ler de forma reflexiva, né? Levantando perguntas para o texto bíblico. Leia com propósito. Você tem que ler com um objetivo, você tem que ler com um propósito. Não pode ser uma leitura sem nenhuma intenção, sem nenhum propósito, né? Sem nenhuma finalidade. Leia aquisitivamente, ou seja, leia para adquirir essas informações, para obter essas informações das perguntas que você fará ao texto bíblico. Leia telescopicamente, ou seja, o telescópio, né, é aquele instrumento usado pelos astrônomos para ver os astros à distância, né? Então, tem uma visão panorâmica da passagem. Ok? Então, prosseguindo, essas são as 10 estratégias que nós devemos usar na leitura da palavra de Deus. Continuando, o processo de observação. Como é que se dá o processo? Já vimos como começar, né, a observação, agora o processo propriamente dito de observação. No processo de observação, a primeira diretriz, a primeira orientação que devemos tomar é usar as 6 questões básicas que nos direcionaram nesse início, já mencionadas na parte introdutória da apostila. São elas. Isso aqui é uma referência a uma das apostilas que usamos, que eu disse que vocês podem ter acesso, né? Então, as 6 perguntas básicas que nos ajudam nesse processo de observação, tá bom? Se você responder essas 6 perguntas, você já vai estar muito bem familiarizado com o texto. As perguntas são: quem, o que, onde, quando, por quê, como. Então, é importante você, aluno de MEB, poder aprender, memorizar essas 6 perguntas, porque elas serão fundamentais no seu estudo bíblico, né? Quem, o que, onde, quando, por quê, como. Vamos ver cada uma dessas perguntas. O que o estudante busca
através dessas perguntas. Que tipo de informação no texto bíblico ele busca através de cada uma dessas perguntas? Ok? Vamos lá. Quem? Né? Primeiro, quem? Quem diz respeito a pessoas, ok? Ou personagens envolvidas na narrativa, no enredo, na escrita ali, né? Na história. Quem, então, são pessoas ou personagens? Vamos lá. Observe todas as pessoas envolvidas no texto. Ah, pensando ainda em CSI, né? Na cena de um crime, geralmente o investigador, ele escuta, ele faz perguntas às pessoas envolvidas ali no crime, às pessoas próximas à vítima ou ao criminoso, né? Então você, como um investigador da Bíblia, como um estudante da Bíblia, deve perguntar ou deve ouvir todas as pessoas envolvidas no texto, os personagens que são mencionados ali, direta ou indiretamente no texto. Algumas questões são orientadoras nesse ponto. Ó, nomes das pessoas. Quem são as pessoas envolvidas na passagem? Na narrativa, na carta, na escrita ali. Então, os nomes das pessoas mencionadas. Um detalhe importante, né? Que no estudo, muitas vezes, quando você toma conhecimento dos nomes e sabemos que os nomes na Bíblia geralmente têm um significado muito importante. Eles revelam o caráter, a história, né? Revelam muito da personagem bíblica. De um modo geral, nos tempos bíblicos, os nomes eram escolhidos de modo intencional e tinham a ver, como eu disse, com a história de vida, a experiência da pessoa, né? Significado dos nomes, como eu acabei de dizer, né? Talvez aqui você vai precisar de um dicionário, alguns nomes que não são tão claros, né? Outros, a própria Bíblia já demonstra, por exemplo, o nome Jesus. Por que ele recebeu esse nome? Porque o nome Jesus significa Salvador. Ele veio para salvar o povo, o seu povo, né, de seus pecados. Características dos personagens, como é que eles são apresentados? Quais as características? Características físicas, características psicológicas, características emocionais, não é? O envolvimento, se é uma personagem talvez principal ou não, as características da personagem ali na passagem. Autor destinatário, quem é o autor daquele texto? A quem ele dirigiu aquela passagem bíblica, aquele texto, aquela carta, enfim, aquele livro, né? A gente chama, no caso de cartas, né, remetente e destinatário, ou autor e destinatário, ou autor e leitor. O que se diz sobre a pessoa ou pessoas? O que a pessoa diz? Isso é importante. O que a pessoa diz? O que é dito sobre a personagem? Isso é importante. O que são os acontecimentos? Quem, pessoas ou personagens? O que diz respeito aos acontecimentos, aos fatos. Nesse ponto, teremos o que aconteceu ou está acontecendo no texto. Observaremos que tipo de situação estamos lidando no texto. O que está acontecendo? O que aconteceu na passagem? O que estava acontecendo quando o autor escreveu aquela passagem? O que aconteceu que talvez levou ele a escrever? O que foi dito? Atitudes, ações, as reações das pessoas ali envolvidas na história. Outro ponto, onde? Onde diz respeito ao lugar, ao cenário, né? Onde os fatos se desenvolveram ou aconteceram, né? Aqui teremos em mente o cenário onde a passagem acontece. No caso, se o texto for uma narrativa, nos dará o cenário da história. Consultar um bom dicionário bíblico trará grandes informações, enriquecendo o nosso estudo. Local. Qual local? Onde o evento aconteceu? Significado do nome da cidade. Interessante também que, além dos nomes, geralmente as cidades bíblicas tinham um nome, um significado, né? Por trás daquele nome ali da cidade, né? Por exemplo, a cidade de Betel. Betel significa casa de Deus, né? Ok? Características do lugar. Às vezes a Bíblia descreve, né?
o local, dar detalhes do local. E é importante você se familiarizar com esses detalhes. Histórico, é um lugar histórico. A cidade de Jericó é uma cidade histórica, Galileia, Nazaré, Jerusalém, né? Enfim, o Egito, né? A localização, onde é que fica? Próximo ao quê? Isso é importante porque a localização geográfica, ela, em muitas passagens bíblicas, nos ajudam a entender os acontecimentos, né? O desenvolvimento da história. Onde as pessoas estão na história? Em que local elas estão? Certo? Na sequência, quando? Quando diz respeito ao tempo, né? Quando os fatos aconteceram? Existe alguma data? Qual dia? A hora? Qual o momento do dia? Qual o momento da história, né? Tente caracterizar a época em questão, o momento político da nação de Israel, no Antigo, no Novo Testamento, na vida de Jesus, dos apóstolos, o momento social, histórico, a situação espiritual do povo de Deus, né? A época é muito importante para a compreensão da passagem estudada. Assim como a localização, a geografia é importante, a época também é. O contexto histórico, ele também nos ajuda no entendimento da passagem bíblica. Exemplo, Marcos 1,35, né? Quando você abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, a palavra de Deus diz assim, né? Falando a respeito de Jesus, o autor narrando um episódio na vida de Jesus, né? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso é uma referência a Jesus. Então, Marcos está dizendo aqui que Jesus, tendo-se levantado alta madrugada, perceba, não foi em qualquer horário do dia, não foi em qualquer período do dia, mas em alta madrugada. Saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Um detalhe importante na observação dessa passagem é que Jesus se levantou em alta madrugada e não foi em qualquer dia, em qualquer madrugada, mas em uma madrugada antecedida por vários eventos, por curas que ele realizou, não é? Por várias coisas que ele realizou. Então, Jesus tinha tido um dia cheio e no dia seguinte ele levanta bem cedo para buscar a presença do seu pai, né? Para ter um momento de comunhão. Então, não foi em qualquer madrugada, mas em uma madrugada antecedida de um dia cheio de atividades, cheio de compromisso. Então, veja, a observação vai nos ajudar a enriquecer a leitura da Bíblia, a compreensão da Bíblia, ok? Então, é importante você estar atento a esses pequenos detalhes, né? Essas coisas que às vezes passam despercebidas na leitura. Tendo se levantado alta madrugada, foi uma madrugada especial. E o que acontece? Jesus, depois de um longo dia de atividades, ele levanta no dia seguinte, bem cedinho, para buscar ao seu pai. Por quê? Motivação ou razão? Descobrir a razão ou propósitos do autor nos ajudará a seguirmos a linha de pensamento que ele escreveu o texto. O texto foi escrito com um objetivo e devemos nos limitar a ele para a compreensão do texto. É importante saber qual o motivo, o que levou o autor a registrar aquele texto, não é? O que o cativou, qual a razão disso. Por que aconteceu isto? Fatos e eventos que motivaram o acontecimento, né? Todo acontecimento tem uma causa por trás, né? E é importante estarmos atentos a isso. Qual o propósito ou qual a razão expressa? Então, buscando responder essa pergunta, por quê, nós vamos entender o propósito ou a razão expressa que levou o autor a escrever aquela porção da Bíblia. Por que essa pessoa diz isso? Por que motivo ele está dizendo isso? Depois, como? De que forma os acontecimentos se desenrolaram? Rapidamente, lentamente, por mãos humanas, por um milagre de Deus, o poder de Deus, né? Como se realizaram as coisas? De que maneira as coisas se realizaram? As coisas aconteceram, né? Com que eficiência? Com que rapidez aquele evento? Por exemplo, no Evangelho de Marcos, que eu acabei de ler, né?
Marcos usa muitas expressões, imediatamente, logo em seguida, então, depois disso, e. Então, em Marcos, Jesus é um Jesus muito ocupado, muito atarefado, né? E os acontecimentos em Marcos acontecem muito rapidamente. Então, é importante o leitor estar atento a isso. Por meio de qual método? Qual foi o método usado, ok? Então, agora, tenha um cuidado, uma observação importante, né? Dentro do passo da observação não veja além do normal. Enxergar coisas onde não existem, né? Cuidado aí, tá certo? Olha a ilustração aí, ele achando que é um Superman, um super-homem, ele é, na verdade, um pateta, né? Então, tenha cuidado para não ir além do que o texto apresenta, para não, a gente diz, né? Enxergar chifre na cabeça de cavalo. Ver coisas onde não existem, exagerar. Então, na passagem bíblica, em observação, você não pode nem ficar aquém nem ir além. Você tem que ter um equilíbrio, certo? Bem, agora a gente vai ver uma observação mais aprofundada. Seria um segundo momento dentro desse primeiro passo da observação. Vamos aprofundar mais ainda essa escavação ou essa investigação. Os pontos que estudamos acima nos dão informações sobre a passagem estudada para a compreensão do texto. Depois de colhermos as informações acima, podemos dar alguns passos mais profundos na observação da palavra de Deus. Os passos a serem tomados são: vamos lá. Primeiro, descobrindo a estrutura ou forma da passagem. Toda passagem bíblica tem uma estrutura, tem uma forma usada pelo escritor original para compor o seu texto, né? Quando estudamos a Bíblia, é de grande importância saber que tipo de texto estamos lidando. Cada forma literária tem suas regras de interpretação. Como Deus diz algo é tão importante como aquilo que diz. Olha só, a maneira como é dito, ou a maneira como Deus diz alguma coisa, é tão importante quanto aquilo que é dito. O modo e o método que a palavra de Deus é comunicada pelos escritores bíblicos revelam a mente do autor e dará a você maior compreensão e percepção do sentido da passagem. Alguns métodos que é encontrado nas escrituras, na verdade, aqui, alguns métodos que são, né, perdão aí pelo pequeno erro de concordância, que são encontrados nas escrituras. Algumas maneiras de compor, né, de escrever. Olha aí. Relato do modo como são as coisas. O autor narra os fatos como ocorrido e seus efeitos. Um exemplo é o texto de 1 Tessalonicenses 1. Traz fatos que ocorreram na vida dos irmãos em Tessalônica quando eles receberam o Evangelho de Cristo. Paulo mostra isso, né? O impacto que o Evangelho causou na vida daqueles irmãos, naquela região de Tessalônica, né? Então, é uma forma de escrever, um relato do modo como as coisas são. Admoestação ou exortação, né? Uma coisa importante a se observar nessa forma literária é ordens para obedecer e erros para evitar. A carta de Paulo aos Gálatas ilustra isso. Paulo exorta aos Gálatas a considerarem as implicações decorrentes de seguir os ensinos dos judaizantes. Lembra que os Gálatas tinham deixado rapidamente o genuíno evangelho para seguir outro evangelho, né? Esse outro evangelho pregado por esse grupo de judaizantes, né? Que acrescentavam à obra de Cristo costumes e práticas judaicas. Era a fé mais alguma coisa, né? Então, Paulo admoesta ou exorta a igreja. A carta de Gálatas é uma grande exortação ou admoestação àquela igreja. Ensino também é outro recurso usado nessa categoria. A mensagem independe da época, pois o autor não trata uma situação específica. O Sermão do Monte, a Epístola aos Romanos são exemplos do estilo didático de comunicação. Em Romanos, Paulo utiliza uma técnica simples de ensino. Ele faz perguntas e depois responde, né? Por exemplo, Romanos capítulo 3, se você puder acompanhar aí essa passagem bíblica, seria interessante, né? Romanos capítulo 3, verso 1, olha aí. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo depois vai responder
na sequência do texto bíblico, né? Então, Paulo usa muito esses recursos de fazer perguntas e responder na sequência. É ensino, né? Ou instrução. Parábolas. Uma parábola é um breve conto que ilustra um princípio moral. Elas são simples e de fácil entendimento para quem ouve. Sempre lidam com assuntos do cotidiano. Seu objetivo é causar profundo impacto nos seus ouvintes, transmitindo princípios éticos básicos. Estimula a reflexão e autoavaliação. Um cuidado com esse estilo literário que o estudante deve ter é não ir além do que a parábola quer transmitir. O objetivo da parábola é transmitir uma verdade específica. Portanto, procure descobrir qual é esse ponto principal visado. Então, um estilo literário usado, principalmente por Jesus, mas não só por ele, né? Porque alguns autores do Antigo Testamento usavam parábolas, né? Em alguns profetas, como Isaías, nós temos também parábolas. Então, foi um recurso usado, né? E a parábola tem algumas características. Ela ilustra um princípio moral, há um princípio ensinado ali, é importante você captar esse princípio. Depois, as narrativas, que boa parte da Bíblia é composta por narrativas, né? Uma grande porção da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, traz a narrativa como estilo literário. É uma fonte muito rica de princípios e exemplos a ser observado. A narrativa é uma das formas mais eficientes de se transmitir a história de um povo, passando de geração em geração. Então, a Bíblia se utiliza muito desse recurso literário, a narrativa. Outros estilos literários são usados nas Sagradas Escrituras, como poesia, os salmos, né? Provérbios, textos proféticos. Então, é importante, nessa parte de aprofundar, né, a observação, você identificar o estilo literário da passagem, porque isso vai nos ajudar na interpretação certa e na aplicação certa. Ao começar seu estudo, observe atentamente a forma ou estrutura, pois isso ajudará grandemente a identificar o meio usado pelo escritor para comunicar sua mensagem. Então, os escritores bíblicos utilizam-se de vários meios para comunicar a sua mensagem: poesia, profecia, parábola, lei, narrativa, enfim. Vamos seguir aqui. Descubra as palavras-chave. Depois, né, de descobrir a estrutura literária usada, você precisa descobrir também as palavras-chave, né? Em algumas passagens será claro a palavra-chave. Por exemplo, 1 Coríntios 13, que é o amor, né? É a palavra central ali dessa passagem, que é o amor. Hebreus 11, a palavra principal ali, a palavra-chave é fé. Damos o nome, né, popularmente de Galeria da Fé, esse capítulo 11 de Hebreus, né? Mas em outras passagens não serão tão claras. Descobrir a ou as palavras-chave do texto nos orientará no principal objetivo do autor no texto. Procure palavras repetidas, verbos, né? Substantivos. Verbos geralmente indicam ações, não é? Acontecimentos. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos objetos, né? O uso, se possível, de dicionários bíblicos trarão uma maior compreensão da palavra. Há palavras em algumas passagens que são fundamentais. Sangue, propiciação, cruz, justificação, pecado, redenção, né? São termos teológicos. Então é importante você, na observação, buscar esses termos teológicos. Eles são fundamentais. Mesmo não conhecendo as línguas originais, hoje dispomos de materiais que nos fornecem conteúdo suficiente para uma melhor compreensão. Algo que o autor escreve repetidamente, isso é importante. Além das palavras-chave, alguma coisa que o autor repete, que ele dá ênfase, né? É importante você estar atento na observação disso. Algo que, se removido do texto, o deixaria sem significado. Isso é fundamental. Se você retirar aquela informação, você não vai comprometer o significado do texto. Considere comparações e contrastes, é outra coisa. As comparações mostram com que as coisas se parecem, né?
Os contrastes mostram em que diferenciam. Algumas palavras no texto podem identificar comparações e contrastes, como, no caso de comparações, assim como, assim também, semelhantemente, né? Contraste, mas, nem, não. Nesse exercício de observação, você precisará usar especificamente referências bíblicas. Talvez na passagem estudada não traga nada sobre o assunto, mas em outras passagens das Escrituras podem existir trazendo informações a mais. Observar esses contrastes e comparações, aí como eu falei, né? Essas palavrinhas nos ajudam. As palavras de comparações são assim como, assim também, semelhantemente. As de contraste ou de oposição, mas, nem, não, né? O ajudará a discernir a verdade global da palavra de Deus. Outras leis de composição, aqui, né, nós temos, agora as leis de composição, aqui foi considerar comparações e contrastes. Aqui, as leis de composição, comparações e contrastes também fazem parte dessa parte aqui, né, de as leis de composição. Então, vamos lá, comparação. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Mostra semelhanças entre coisas, pessoas, ideias. Palavra-chave, como eu disse, né? Como, assim, como, de igual maneira. Um exemplo disso é o Salmo 1, né? O Salmo 1, ele compara o justo a uma árvore, contrasta o justo com o ímpio, né? Contraste, mostra diferenças entre coisas, pessoas, ideias, né? Um exemplo, Nicodemos e a mulher samaritana. Judá e José, em Gênesis, nos capítulos 38 e 39, certo? Geral específico. O parágrafo começa com uma declaração geral e depois dá mais detalhes, ou vice-versa. Começa do específico para o geral, ou do geral para o específico, né? E depois, no caso do geral específico, a ideia é ampliada. No caso aqui de Mateus, né? Capítulo 6:1, a ideia é ampliada nos versículos 2 a 18. Repetição. Usa os mesmos termos, frases ou ideias, né? Salmo 19, tua palavra. Salmo 139, sua misericórdia dura para sempre. 1 Coríntios, o amor. Então é repetição. São aqui, ó, palavras fundamentais. Causa e efeito, né? A progressão de causa para o efeito ou vice-versa. A progressão do efeito para a causa, né? Aí nós temos alguns exemplos, né? Uma ilustração dessa questão de causa e efeito, por exemplo, seria, imagine aí o princípio do jogo de bilhar, ou popularmente conhecemos como a sinuca, né? Você está jogando aí a sinuca, e aí você arremessa a bola branca com o taco. Isso é a causa. O arremesso, o lance que você dá com a bola branca, com o taco, é a causa. Para impulsionar as bolas coloridas para os buracos. Isso é o efeito, ok? Nas escrituras nós encontramos também todos os tipos de relação causa e efeito. Por exemplo, em Atos 8, Atos 8:1, nós temos ali a perseguição, né, que os cristãos sofreram. E o que acontece? A perseguição era a causa. No versículo 4, o que acontece? Como efeito dessa perseguição, o evangelho é pregado em outras cidades. Então, existe também essa relação de causa e efeito, ok? Observe a sequência lógica de pensamentos ou ideias. Esse ponto consiste em marcar no texto as ideias do autor, de modo a permitir visualizar a sequência lógica de pensamentos parecidos. Isto é feito da seguinte maneira: percorra a passagem buscando pensamentos semelhantes, né? Ideias parecidas. Marque na Bíblia de forma a identificar as ideias. Faça uma conexão entre uma ideia e outra. Dê um título para a cadeia de pensamentos encontradas. Faça o mesmo com outro tipo de pensamento, diferenciando do anterior. Sugestão: utilize lápis de cor, talvez, para poder diferenciar, né? Você vai nomeando, né, essas
conexões que você vai encontrando, ou essas cadeias de pensamento, né? Na nossa Bíblia, geralmente, são algumas das divisões, ou parágrafos, ou ideias que estão ali, certo? Identifique o tom, isso é importante. O clima da passagem, a atmosfera da passagem. Na passagem existe uma urgência, né, uma pressa, um desespero. Em alguns salmos, por exemplo, né, um tom que permeia, se não a passagem toda, ou parte dela, é o desespero, a tristeza, a ansiedade do autor, né? Quando ele, às vezes, por meio de um lamento, faz isso, né? A alegria, a surpresa, a exortação, a perplexidade, a gratidão, o medo, a confiança, a segurança. Então, essas palavras, às vezes, em uma única palavra, pode haver mais de um desses tons. Por exemplo, o autor sagrado pode começar triste, alguns salmos de lamento, ansioso, e terminar com alegria e surpreso pelo livramento de Deus. Isso é possível, né? Ou grato, ou demonstrando confiança. Isso é muito comum nos salmos de lamento. O autor começa desesperado, triste, e termina com confiança, com segurança na graça de Deus. Então, tente... é como se você fosse ouvir a passagem, né? Qual é a atmosfera que permeia a passagem bíblica, né? É o desespero, é a urgência que estava no coração daquelas pessoas. Analise as palavras. As palavras são fundamentais. Os verbos, né, que indicam ação, fatos, em geral, são termos-chave do texto. Verifique o tempo, no passado, presente, no futuro. O modo, a voz dos verbos é importante, né? Modo infinitivo, imperativo, que significa uma ordem. Quando Paulo vai dar uma ordem ou expressar um mandamento para os crentes, ele usa esse modo, né? O modo imperativo. As vozes do verbo, voz passiva, reflexiva, voz ativa, né? Verifique a que pessoa se refere. Às vezes Paulo diz assim, né? Vós, mas muitas vezes diz assim, nós. E aí, usando essa pessoa, ele inclui, né? Nós estávamos mortos, certo? Ele se inclui na passagem, isso é um detalhe importante. Os substantivos, como eu já disse, dão nomes aos seres, às coisas, né? Verifique se é importante o fato de estarem no singular ou no plural. Por exemplo, em Gênesis 3,16, né? A promessas, seu descendente, né? Aqui se referindo ao filho da mulher, o descendente, né? Termos modificadores é importante, dão cor à passagem, atribuem qualidade à passagem, tipos, adjetivo, advérbio, por exemplo, em Jeremias, em Lucas. Deixa eu dar um outro exemplo, no Salmo, eu gosto muito do Salmo 46, né? O Salmo que fala sobre consolo, em que o autor usa um desses modificadores, quando ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Qual é esse modificador? O bem aqui, que é um advérbio, né? Que intensifica aqui, né? Que ele poderia ter dito: Deus é nosso socorro presente nas tribulações, mas ele diz socorro bem presente. Perceba que ele intensifica, ele muda aqui a presença de Deus, não é, nas tribulações. Ele é bem presente, né? E conectivos importantes, tipo preposições, conjunções, então, porque, mas, porque ou pela, portanto, isso aqui é fundamental. Isso pode mudar completamente, né, o sentido da passagem. Por exemplo, em em Efésios 2, né, quando Paulo lá falando da condição do homem sem Cristo, aí primeiro o verso 4 começa com mas, né? Isso é um conectivo. Estávamos mortos no nosso delito e pecado, andávamos de acordo com os padrões desse mundo, ao verso 4. Mas, olha aí o contraste, né? Olha aí o conectivo. No verso 8 também, o porquê aí, né? Mostra a justificativa ou a base da nossa salvação. E aí, gente, concluindo essa aula, né, eu queria dizer o seguinte: não desanime se as suas observações não derem imediatamente os frutos que deseja. Lembra que você está começando. A observação é o primeiro passo.
você ainda não, talvez não praticou tanto, né? E é importante você ter essa tranquilidade. É trabalho duro e, como qualquer outra habilidade, toma tempo para desenvolver. Tampouco deverá sentir-se um fracasso se não for capaz de aplicar todas estas sugestões ao seu estudo da Bíblia. Talvez você diga, pastor, é muita coisa. Vá com calma, vá fazendo aos poucos, né? Foram dadas para servir como uma série de alavancas para você na observação. Nem todas estas alavancas se aplicam a todas as passagens. Então, é importante que você não se desespere, né? É importante que você fique calmo, vá fazendo aos poucos, vá exercitando, que certamente você vai conseguir cada vez mais crescer no conhecimento da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.